Porque a arte transforma vidas. A arte cria cidadãos conscientes. O cara não precisa ser artista quando crescer, mas ele tendo a arte na sua formação, o torna mais sensível, mais astuto, não cai em qualquer furada que lê, entendeu? Você aprende a formar seu senso crítico. Por isso que não há interesse aqui no Brasil. Aqui, né, desde criança, eu tô falando desde criança, eu ouço que o problema de educação no Brasil e tudo. A gente tem momentos em que se trabalha um pouquinho mais, mas nunca foi uma reforma realmente como deveria ser, sabe. É uma pena, isso é quando eu ouço vocês estudaram em escola na Zona Sul. Imagina o subúrbio do Rio, vocês fazem ideia, porque vocês conhecem bem o Rio, a galera de fora do Rio não tem essa noção da diferença entre zona norte e zona sul. Acho que o Rio é uma cidade que tem bem isso delimitado, assim. A zona sul é uma pessoal mais classe média e tudo, o subúrbio, demora mais a chegar as coisas. A qualidade do ensino, eu acho que até a década de 80 das escolas públicas ainda era ok, mas depois isso foi caindo, 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 e ruiu, ruiu. É ruim. Faz É, diferença, sabe. e o Brasil agora caminhando para talvez virar uma teocracia, né? Só vai piorar as coisas, cara. Nossa senhora, nossa. Sal para cultura já. Que isso. É. Eu quero continuar falando de música e tal, e política é só minhas manifestações. Eu não tenho É, estômago para ser político no Brasil. Nem no estômago. também não. Eu te Não, eu não teria estômago. Eu ia sair na porrada com o primeiro, político de extrema direita que eu ouvia falando merda. Eu ia dar toma na orelha. "Para de falar merda, para de falar mentira". Eu ia ser preso aí. Não tem jeito, não tem jeito. Rafinha, mais alguma pergunta para o nosso Rafael? Eu não sei como é que tá no chat, o que tem pessoal fez pergunta, Pe eu pessoal não Não, não tem pergunta não, o pessoal elogiando, gostando do papo, tem uma conversa paralela, que eu adoro isso no chat, o pessoal começa a falar de outras coisas. Mas fala aí de trabalhos novos então, Rafael, como é que tá o lançamento de algum trabalho novo, previsão de turnê? E fala dessa questão que eu acho que sinaliza bem, vocês às vezes parece que têm um reconhecimento muito maior no exterior, até dos dos seus ídolos, né, do que aqui. Eu não consigo ver uma banda como a Epic Talent tocar no como é que é? O Domingão do Guto. Mas vocês também não, graças a Deus, não precisam tocar no Domingão do Hulk. Isso é muito legal também, em contrapartida. É, cara, a gente é uma banda de rock cantando em inglês, né? Então eu acho que isso já restringe muito o espaço no mainstream aqui no Brasil, né? É, e esse lance de cantar em inglês foi uma escolha visando realmente essa expansão, né? Para fora do Brasil, né? Para além do Brasil. Não eu não digo nem para fora, porque o objetivo é ter uma história aqui também, obviamente, né? Mas eu acho muito difícil a gente tocar num negócio desse. A gente foi no programa do Danilo Gentili há, há uns anos atrás. Eu não lembro nem como é que pintou esse convite, cara. Foi um baita debate ali para ver se a gente ia fazer ou não, mas a gente acabou fazendo. É, e foi a única coisa que rolou, cara, dessas de TV assim, é, mainstream. Foi a única coisa que rolou. Foi meio surpreendente, tipo, nunca imaginei que fosse rolar um negócio desse, mas enfim. É, mas, cara, projetos assim pra frente, a gente tá agora compondo disco. A gente fez uma turnê com o System of a Down, que nem tava nos planos a gente fazer, né? É, mas aí o John, que é o baterista, que é muito amigo nosso, falou: galera, ó, a gente vai fazer uma turnê na América Latina. São essas datas aqui, ó, vocês vão fazer, o cachê é tanto, valeu, nos vemos lá, até mais. Então foi uma intimação pra gente fazer essa turnê, porque a gente estava realmente focado em fazer disco novo, né? Porque com essas, eh, essas reviravoltas todas que rolaram de pandemia, saída do vocalista, e depois saiu outro cara da banda,
a gente teve que se reestruturar, se reerguer, isso tudo atrasou muitas coisas, né? Então a gente a gente é uma banda nova agora, né? E a gente precisa apresentar essa banda nova. E a melhor maneira de apresentar uma banda nova é com um trabalho novo, um disco novo e tal. A gente lançou um EP com a Emily e mais umas 2 ou 3 músicas, assim, singles soltas. E agora tá faltando a gente vir com o disco. Então agora a gente tá focado nisso. E show mesmo, cara, só no ano que vem. Lá pro meio do ano que vem tem umas coisas pra rolar que já estão sendo fechadas, né? Mas o foco agora é disco novo só. Ô, Rafa, eu queria até tirar uma dúvida com você em relação a essa coisa do. Como é que se lança disco hoje em dia? Porque antigamente era assim, você ia lá no estúdio, né, da Polygram, ou sei lá, o WEA e tal, e aí ia lá, o Liminha produzia e tal, sei lá. Fala ser contratado É, você era contratado pela gravadora, mas assim, hoje eu já vejo assim, a minha mulher é de Araraquara, o baixista do CPM é de lá, de Araraquara, né? Ele tem um estúdio na casa dele, eles gravam e eles lançam. É, também está sendo assim com vocês? Como é que faz para distribuir depois? Como é que faz essa promoção, assim? Se vocês gravarem, por exemplo, por conta própria, como é que faz depois para jogar para o mundo, assim? Cara, a gente eu tenho um estúdio em casa também, inclusive a minha bateria tá aqui montadinha, ó, toda microfonadinha. É, mas aqui eu uso mais para gravar demos e ideias e tal. Até dá para gravar, gravei vários trabalhos de publicidade aqui também. Mas enfim, a qualidade é bem legal, mas não se compara com o estúdio profissional, né? É, mas, cara, se a gente grava um disco independente, essa distribuição para as plataformas de streaming, por exemplo, para fazer isso você precisa de uma distribuidora digital, né? Hoje em dia tem várias aí no mercado. A gente já teve em várias, já participou de várias. É, e essas distribuidoras jogam a sua música para todos os serviços de streaming, né? É, e, cara, basicamente é isso, é promoção. Você promove nas suas redes sociais. O trabalho do artista independente é árduo, cara. A gente hoje em dia tem todas as ferramentas na mão, mas se tiver um suporte de uma gravadora grande, isso facilita muito as coisas, né? O acesso é muito maior, o acesso por exemplo, tem agências que montam catálogos de músicas e apresentam para programas de TV, para filmes e tudo mais. Então, um acesso de uma gravadora te possibilita sair na frente em relação a isso, né? Você tá nesses lugares, você tá nesses catálogos, tem pessoas vendendo a sua música para outros veículos, para outras coisas e tudo mais. Então, a gente estava na BMG, a gente saiu da BMG e tamo, vamos buscar alguma outra alternativa, né? Principalmente fora do Brasil, que o nosso foco agora tá sendo lá com a música. E, cara, basicamente é isso, assim. Parece fácil, né? Porque, como eu falei, a gente tem as ferramentas todas na mão hoje. Parece fácil, mas não é. É difícil e trabalhoso. né? É aquela coisa que eu falo, antigamente é difícil você ser notado por uma gravadora, né? As gravadoras serviam muito para triar ali os artistas. Mas desde a partir do momento que você era contratado, a gravadora fazia tudo por você. O seu único trabalho era ser artista. Era compor, gravar, fazer show e tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem todas as facilidades do mundo para gravar um disco dentro do seu escritório, do seu quarto, na sua casa, mas você tem que ser tudo. Tem que ser o artista, o distribuidor, o maqueteiro, o não sei o quê. Nossa, é muito mais difícil. É muito. Sem contar que aparecer, furar a sua bolha é mais difícil ainda, né? Cara, eu ouvi dizer que só no Spotify são acho que 20 ou 30 mil músicas por dia lançadas. Mas você vai ter um destaque. O Leone falou isso ontem na live. Que por dia, o Spotify coloca mais música do que saía em um ano, em 1985, por exemplo. Assim. É bizarro, cara.
É bizarro. E aí, por conta disso, muita gente opta por lançar um disco picotado, né? Lançar em EPs ou em singles separados, porque você lançar um disco inteiro no Spotify, por exemplo, um disco de 12 músicas, você lançou, tá lá, lançamento do dia, o lançamento da semana. Faz um barulho ali, só que no dia seguinte você foi atropelado por 80 milhões de músicas e você sumiu. Mas se você lançar uma música por mês, você vai ter esse mesmo destaque todo mês. Todo mês você vai estar lá, lançamento da semana e tal. Então, para algumas pessoas faz sentido, né? E aí isso eu acho que matou um pouco do aquele romantismo do disco, né? De você chegar em casa com. A gente viveu muito isso, né? Você chegar em casa com o disco, você botar na vitrola ali, sentar e ficar ouvindo música. Eu lembro que eu parava. Cara, ouvir música em casa era um evento. Eu parava para ouvir música. Hoje em dia eu não faço mais isso, cara. Isso é muito triste. Eu ouço música fazendo outras coisas, né? A música Eu virou uma coisa de fundo. fazer eu procuro me dedicar alguns dias da semana para fazer isso, pegar um disco que eu quero ou reouvir ou quero conhecer para fazer isso, mas eu tenho que me forçar a isso, que é difícil, é muito mais difícil. Antigamente a gente tinha isso, né, era um evento, a gente ouvia a música como reverência, tanto é que a TV e o aparelho de som ocupavam lugares de destaque na nossa sala, né. É. Era aquela coisa ali, eram 2 móveis sagrados, né, 2 eletrônicos sagrado. O Rodrigo Silva está pedindo aqui algo que eu acho que é impossível de você fazer. Eu não deveria fazer não, porque ele me chamou de idoso, tá. Rodrigo, você não pode avacalhar com o host do canal, assim. Chamar de idoso é sacanagem. Tudo bem que eu tô com 54 anos, mas tô bem, tô bem. Para idoso ainda faltam 6 anos, né, para eu tirar minha, mas também eu vou aproveitar tudo, vou entrar em tudo quanto é fila preferencial, botar meu carro nas vagas que eu tenho direito, eu vou ser um idoso que vou usar todos os meus direitos. Mas assim, o Rodrigo estava falando, cadê o Rodrigo? Fala pro Rafael dar uma palhinha no final aí de tocando bateria. Acho que não dá pra. Cara, vocês não vão conseguir entender nada. É, Eu tocando gaita aqui, o YouTube abafa, assim, não sai o som, acho que Sei lá, não tem como. pela altura, assim, não rola. Mas, Rodrigo, fica ligado na agenda do Aero Kill Talent. E assim que passar perto de sua cidade, vá assistir o Rafael. Fala lá, pô, Rafael, assisti a live lá no Pitadas do Sal e tudo. Quem sabe você ganha um par de baquetas do Rafael. Ó. bom. O, e até falando nessa coisa da passar na cidade, eu tenho uma questão que eu nunca cheguei a falar isso pessoalmente com o Rafael. Eu, desde moleque, eu tenho problemas de insônia, né? E a gente não tá ficando mais novo, né? O tempo tá passando, a gente se sente mais cansado e tal. Como é que é para você hoje, Rafa? Você pegar estrada, avião, palco? O Frejá uma vez falou para mim que ele tocou no Rock in Rio e ele não, no Rock in Rio, sei lá, de 2011, sei lá, e ele chegou e não consegue dormir, porque é muita adrenalina, 100 mil pessoas cantando junto com você. Como é que é para você? Você consegue dormir bem? Você descansa? Você consegue na estrada ter uma vida mais ou menos saudável? Assim, como é que funciona? Cara, eu não durmo, né? Eu não durmo. O meu sono é péssimo, cara. Sempre foi. Eu tenho apneia, tenho insônia, tenho um monte de coisa. Tamo junto. Te entendo. Inclusive, eu ouvi dizer, vários médicos falam assim, cara, você vai viver menos por causa disso. Eu falo, eu sei, mas vou viver bem, tá tudo certo. Mas assim, cara, quando tá perto de show, assim, alguma coisa grande, principalmente, cara, eu não percebo que o meu sono piora por causa disso, sabe? Eu mantenho a mesma merda de sempre. Mas assim, eh, eu o meu problema é mais, eh, depois do show, né, quando eu faço alguma coisa grande, assim, um show num festival desse grande ou uma turnê com uma banda grande, depois do show eu fico bem adrenado ali, né, e quando chega na hora de
acabou tudo. Cheguei no hotel, tomei um banho, vou deitar para dormir. A minha cabeça fica pensando, minha cabeça não desliga. Não é nem tanto uma coisa de nervosismo pré-show, sabe? Tipo, caramba, vou fazer um show no Maracanã com não sei quem. Pô, tô super nervoso. O meu problema é o pós. Depois, com a adrenalina, a cabeça não para de funcionar, sabe? Mas, no geral, assim, é a mesma coisa de sempre. Muito bom. Meninos, eu estou muito satisfeito com o papo. Ó, o Guilherme Poçobon falando, papinha ídolo. Ah, o Guilherme Possobon mora em Nova York, meu amigão, torcedor do Internacional de Porto Alegre, vai jogar com o Flamengo daqui a pouco. Ele é cara demais. Coisa boa, coisa boa. O Rodrigo tá falando para eu ir junto, quando tiver o show da Eagle Talent lá perto dele, mas aí tá perguntando se eu sou um ídolo babaca, que ele falou que eu sou ídolo dele. Eu sou um pouquinho. Eu sou um pouquinho só. É mentira, Depende. não é não. Não é não. A gente ficou amigo à distância, eu morando em São Paulo e você em Uberlândia. Eu sou um exemplo de fã que conheceu um ídolo e tá aqui feliz da vida por ter conhecido. Imagina, eu sou ídolo de ninguém, eu sou amigo de todo mundo. Eu não gosto nem de chamar o pessoal chama na internet, não, os seguidores do canal, eu odeio esse termo. Falei, que seguidor? Não quero seguidor, não. Eu quero Olha, essa pessoa que tá falando aqui, Rafinha lindo, ela é minha mulher, é mãe do meu filho mais novo, Valentim. Te amo, meu amor. Tamo junto, querido. Mas é isso. Quero agradecer demais a ponte que o Rapinha fez aqui, convidando o Rafael, saber um pouco mais das histórias. Adorei saber das histórias. É realmente muito emocionante. Você zerou a vida, como a gente costuma dizer, algumas vezes, né? Você tem uns bônus extras aí para contar depois mais história para gente. E já fica o convite, de repente se estende a outros integrantes da banda, aí mais para frente a gente bater um papo específico sobre um trabalho ali que esteja saindo do forno e tudo, que eu adorei, adorei, adorei. Espero que você tenha curtido também e queira voltar, né, Rafinha? Pô, curti demais, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Rafinha por ter feito a ponte aí. E, cara, a hora que quiser bater um papo de novo, vambora. Não precisa nem ser aqui no canal também. Se quiser tomar uma cerveja ali na esquina, Pode vambora. crer. Quando eu for a São Paulo, eu tenho que procurar você. Quando eu for ao Rio, eu tenho que procurar o Rafinha. Talvez eu vá ouvir Eu moro em São Paulo também. Ah, tu tá em São Paulo, tá? Ah, beleza. Também moro em São Paulo. Somos dois cariocas de Mas São tem Paulo. outra aqui, cara. Eu tive em São Paulo, a última vez que eu tive em Sampa foi pro show do Maca, ali do ano retrasado. Do ano passado, não, do ano retrasado. No Allianz Parque. Fiquei 3 dias aí, pertinho, né? Mas é isso, Rafinha, meu querido, suas considerações finais, se você tiver mais alguma última pergunta para fazer hoje pro Rafa, esse é o momento. Ó, eu queria só falar, se a minha terapeuta estiver assistindo, que eu conversei ontem com ela, eu falei que eu tava muito nervoso com essa live, mas eu tava nervoso porque era muita coisa junto, né? A gente vai conversar outras vezes, assim, então, participando, talvez, se eu participar de outras lives e tal, porque eu costumo brincar que eu não sou um músico frustrado, né? Apesar de eu tocar instrumentos, eu sou um jornalista musical que acabou ficando frustrado porque acabaram de revistas de música, a crítica musical foi acabando e tal, e eu encontrei no seu canal esse lugar seguro e feliz, onde eu posso ser um assinante, um fã, um espectador, e agora ter essa honra de participar. E o Rafa, cara, putz, é meu amigo do coração. Ele morava no andar embaixo do meu. Eu cresci conhecendo a mãe dele. No Rio a gente chama de tia, né? Tia Adriana, o tio Carlos, o pai do Rafa, o Pedrão, o B. Eu não conheço. O Rafa tem 4 irmãos, né? Tem 3 irmãos e uma irmã, não é, Rafa? E eu não conheço o pai do Rafa é parecido comigo, né? Eu tenho filhos de 2 casamentos, eu não conheço os irmãos do Rafa do segundo casamento do pai, mas eu conheço
os do primeiro são meus amigos de infância, e para mim, assim, eu estava super emocionado. Eu também dormi muito mal, Rafa. Fiquei, é, porque eu queria muito, estava muito ansioso para isso rolar e dar certo. Agora eu tô muito feliz, né, posso agora baixar a adrenalina. Não, foi 10, foi 10. Falar pra galera aqui do chat, quem não conhecia o Pitada, chegou aí pela primeira vez por conta do Rafinha ou do Rafa, por favor, acesse o acervo do Pitada, acho que é bem bacana, acho que vocês têm grande chance de gostar, se vocês gostam de música, e aí considere se inscrever também no canal, ou pelo menos curtir, deixar o like aí nesse vídeo, compartilhar para os amigos que gostam de música também. Eu estou encerrando a transmissão, meninos, mas me despeço de você offline. Segura aí. Beijão, valeu, tchau, tchau.